pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Perdigão, compositor, maestro, escritor, multi-instrumentista, e hoje vamos começar um podcast bem interessante relacionado à música e assuntos afins. E hoje estou aqui com o meu amigo Guilherme Casale, músico de Pelotas, trompetista, cantor, guitarrista e professor também de música. E hoje vamos então falar aí com vocês sobre vários assuntos e trocar várias ideias formais e informais sobre música no geral, desde questões técnicas até questões mais gerais e abertas a um público maior. Então, com você, Gui. Bom, muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Perdigão. Sou Guilherme, como o Perdigão falou. Sou músico, né, professor. E vamos nessa, vamos conversar um pouco sobre música, né? Já aproveitando para falar que esse cara aqui eu admiro muito pela musicalidade e pelo conhecimento que ele demonstra, assim, né, em diversas áreas também, que é algo interessante de se comentar. E é isso aí, vamos embora. Legal, muito obrigado, agradeço muito. E a primeira questão, o primeiro assunto que eu queria conversar contigo, Gui, é sobre a sua trajetória. Então, você contar um pouquinho pra gente, assim, né, de como você começou na música, o que te atraiu pra música, porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas no geral que gostam de música, que querem começar um instrumento, né? E também para aqueles que já têm aí uma vivência musical mais ampla, já que muitas vezes, através desta trajetória ou da história da pessoa, a gente tem essa identificação com a nossa própria trajetória. Então, conta um pouco pra gente, por favor. Perfeito. Então, minha trajetória com a música começou desde pequeno, assim. Meu pai é músico, né? E apesar da gente não morar junto e tal, é óbvio que isso influenciou muito nesse movimento, né? E às vezes para mim é até difícil comentar um ponto inicial, porque foi uma construção orgânica, né? Eu fiz uma pré-escola num colégio particular em Santa Maria, e lá, quando eu era bem pequenininho, tinha uma espécie de musicalização, assim, claro que eu não me lembro muito, que era muito pequeno, 5 anos de idade por ali. E a professora comentou de uma possível aptidão e tal, né, com a minha mãe. Nisso, a gente teve uma apresentação já de escola que eu cantei, era tipo um coro com dois cantores principais à frente, daí o cantor cantava, os colegas respondiam e tal. Depois eu me mudei para Frederico Westphalen com a minha mãe. Ela assumiu como professora da hoje campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Frederico Westphalen. E lá eu comecei a fazer aula de gaita ponto, por pedido do meu avô. Né? Gaita ponto, gaita do Renato Borghetti, para quem conhece, né, o estilo. E para mim aquilo ali foi bom, enfim, eu já gostava de música, né? Meu avô achava legal que eu tocasse gaita, e eu pensei, bom, por que não? Aí eu fiz algumas aulas de gaita ponto e tal. Só vale falar que aqui no Sul essa cultura da gaita é muito forte, né? Ah, exatamente, né? A cultura da gaita aqui no Sul é muito forte. E essa gaita é específica, né? A gaita ponto, às vezes, no Sul, depende do cenário, mas às vezes ela é mais relevante para alguns gêneros musicais do que o acordeon, né? A gaita de teclas. E, bom, o que aconteceu foi que eu fiz pouco tempo de gaita, porque, claro, a gaita, como Perdiga colocou, é meio que um símbolo do tradicionalismo gaúcho. E chegou um momento que eu queria tocar Sweet Child O' Mine na minha gaita ponto. Aí meu professor meio que falou, acho que agora tá na hora da gente mudar um pouco a perspectiva, vamos tentar algum outro instrumento. Foi daí que eu ganhei um violão emprestado de um conhecido e tal. E eu comecei a aprender sozinho mesmo, aprender em casa por cifra. Esse amigo me ensinou a ler cifra e tal. E dali pra frente eu comecei num estudo bem intuitivo da música, assim. Eu sinto que eu tinha bastante som na minha cabeça, é um jeito que eu posso falar, assim, de forma mais abrangente sobre o que eu pensava de música na época, sabe? Eu sentia que eu tinha muito som na cabeça para fazer, muita ideia musical para expressar, e o instrumento era só um meio junto com a minha voz que já
eu já vinha desenvolvendo também de forma, né, sozinho. Então, mais ou menos quando eu tinha 15, 14 anos, eu vim aqui para Pelotas, já tocando violão, já tinha composto algumas músicas e tal, mas óbvio, tudo de forma amadora. Eu descobri que podia se fazer dinheiro tocando na noite, tocando em bares, que era algo que eu não conhecia direito na minha cidade, né? Uma cidade pequenininha, de 30 mil habitantes. Isso existia, mas, bom, eu era pequeno, óbvio, não sabia ir para bares, então, para mim era ou tu ganhava dinheiro sendo um músico gigante, né? Ou tu, assim, tinha outro trabalho e tocava como amador. Eu não sabia desse cenário, assim, intermediário, mas não exatamente intermediário, uma outra vivência de música, né? Que é o cara ganhar dinheiro tocando em bar e tal. Claro. Por só pontuar uma questão aqui que queria saber de ti também, como foi a relação disso com a questão familiar? No sentido assim, houve um incentivo da sua família? Que é uma pergunta relevante, eu acho, para as pessoas, no sentido assim, nem sempre existe esse apoio, né? Muitas vezes o cara quer seguir na música e quer tocar na noite, quer desenvolver isso, mas não existe esse apoio ou de amigos ou da família, etc. No seu caso, como foi? E como que você vê a importância disso? Exatamente. Olha, eu acho que o que acontece geralmente essa resistência à música, ela acontece no âmbito profissional, não no âmbito criativo, né? Acho que são raros os pais que têm uma resistência ao filho tocar só pelo ato de tocar. Geralmente é pela perspectiva profissional, né? Então, de fato, quando eu vim para Pelotas, que isso começou a ser um pouquinho de um problema. Mas, porque o que aconteceu? Eu fazia, depois que eu descobri que dava para ganhar dinheiro tocando e tal, eu quis fazer isso. E eu estava no Instituto Federal, né, no IFSU, aqui como a gente conhece, cursando eletrônica. No terceiro ano da eletrônica, eu decidi largar porque eu queria tocar. E foi ali que, de fato, eu tive esse embate com a família. Claro. Dizer, olha, é isso que eu quero, eu posso entrar na faculdade, porque também eu pensei que isso talvez seria uma maneira de fazer uma média ali, né? Fazer um meio termo, meio campo com a família. Mas eu acho que no final é isso, né, Perdiga? Tipo, no final das contas, pra família, o problema não é o cara tocar, é o cara tentar viver de música, geralmente. Exatamente. Né? Na maioria dos cenários. Como é que foi isso pra ti, na real? Tipo... Pra mim, assim, sempre foi mais incentivo do que qualquer coisa. Eu comecei novo na música, 8, 9 anos de idade, no violão e tal. E desde deste momento, minha família me incentivou bastante, assim, né? Inclusive com aulas, né? Pagando um professor particular, etc. Então, assim, foi um incentivo deles sempre. Minha família, na verdade, ela não é uma família de músicos profissionais, mas tem muitos músicos amadores. Né? Meu pai toca violão, meu avô era um compositor, né? Escrevia mais letras, músicas mais popular. Mas sempre gostaram de música também, do erudito, né? Assim, a gente sempre ouviu de tudo, assim. E então, no meu caso, eu tive um incentivo, né? Desde pequeno, mas não necessariamente a gente sabia que eu ia virar um músico profissional. Né? Então passou o tempo e eu continuei na música. Então aí fui tocando outros instrumentos. Eu comecei mais formalmente, vamos dizer assim, ler partituras e tal, com uns 12, 13 anos, quando eu comecei o estudo de percussão e bateria. Né? Aí eu já entrei numa escola de música mais formal, com estudo, né, mais propriamente técnico e de partitura. Comecei a estudar harmonia, etc. E o que tu ouvia na época, Perdiga? Então, como eu estava dizendo, minha família tinha um ouvido aberto para várias coisas diferentes, né? Então eu tinha contato, sei lá, desde com aquele erudito, vamos dizer assim, mais pop, né? Que é tipo Pavarotti, questões assim, até rock. Né? Minha mãe, por exemplo, ouvia muito Queen. E música brasileira. Então é uma questão bem diversificada, né? Mas é claro, quando eu entrei na aula de violão também, eu já tive um pouco de contato com a música erudita, isso com 9 anos, né? Então, porque o violão é um instrumento que transita entre gêneros. Então eu tocava tanto músicas, né, mais folclóricas ali, quanto música mais voltada ao rock e tudo mais, quanto exercício do erudito, porque quando você entra no violão, geralmente você pega alguns exercícios ali da música erudita. Então, isso aí já começou desde essa época.
Claro, aí depois eu fui cristalizar o erudito um pouco depois, quando eu comecei a compor, ali com uns 15, 16 anos eu já comecei a compor. E eu já gostava do erudito, então eu comecei muito dentro do erudito e do jazz. Sendo que o jazz veio antes, no sentido de estudo, porque... O piano onde é que ficou nesse momento ali junto? Isso, então, em termos de instrumento foi assim, foi violão, né? Com 9 anos, depois 12 para 13 anos, bateria e contrabaixo. Aí foi quando eu comecei a aprofundar no jazz, bossa nova, músicas desse tipo, né? Que é a escola de música, que é a Pro Music, que eu iniciei e depois me formei lá em Belo Horizonte, isso. Ela é muito voltada para música popular em geral, mas muito pro jazz, porque o Giovanni Mendes, que é um grande baixista lá de Belo Horizonte e também era um dos donos da escola na época, ele incentivava muito esse lado. A gente tinha práticas de estudo de jazz e tudo, né? Então, desde essa idade eu já que como nós estamos no formato de bate-papo, eu vou pegar esse gancho de ti, assim, porque tu falou uma palavra-chave do teu ensino musical. Tu falou que se formou na Pro Music. Isso. Né? A gente dá aula, eu e o Perdigão somos colegas no Centro Musical Batuta, né? Uma das profissões Perdiga, de professor. O que significava isso lá na Pro Music? Como é que funcionava esse curso? Porque é uma coisa diferente, né? Quando o cara se forma no conservatório de música aqui, geralmente ele tem um treinamento teórico, né? De base, ele escolhe um instrumento e segue e se forma naquele instrumento. Como é que se dá essa formação no Instituto de Música Popular, né? Uma coisa... Isso. Já é um formato diferente, né? Um formato diferente, sim. Eu estudei nos dois. Nessa escola propriamente, que era de música popular, Pro Music, e depois eu entrei pro conservatório, aí eu fui estudar piano erudito, né? Inclusive nessa época eu estudei piano como instrumento principal e violoncelo como instrumento secundário. Eu até toquei na orquestra e tudo mais. Então é bem diferente, no sentido de que no caso do conservatório você vai ter um ensino mais voltado, obviamente, para a música de concerto. Então parte da aula vão ser exercícios muito de técnica, etc, né? E parte da aula vai ser voltada para repertório da música erudita. E eventualmente você tem também ali aulas de teoria separadas, né? Prática em conjunto, ou eventualmente conservatórios que tenham orquestras também, você vai tocar junto, ou se tiver coral você vai cantar e daí em diante, né? Já nesse tipo de escola de música popular, como a que eu fiz em BH, era um ensino voltado muito para aulas e práticas em grupo. Então, eu estudava vários gêneros determinados dentro das aulas e depois aplicava aquilo nas práticas de grupo. Só que nas práticas de grupo você podia escolher o gênero. Então, no caso, eu já escolhia desde pequeno o jazz, né? E era eu gostava tudo muito para instrumental ou tinha de tudo? No caso do jazz, a maior parte era instrumental, mas como tinha vocalistas, tinha algumas músicas que eram vocais também. E a gente já fazia apresentação ao vivo, então isso era muito importante. Então logo você formava o repertório, você ia lá, tocava ao vivo e tudo mais. Tu lembra assim como é que se definia que o cara se formou? Eu achei curioso isso, porque daí como tu fez... Na minha cabeça, como estava acontecendo lá, né? Pela tua descrição. Tu tinha aulas de bateria, por exemplo, aplicava na tua prática de conjunto a bateria. Só que tinham outros instrumentos juntos. Como é que funcionava para tu receber, tipo, teu certificado? Assim, algo assim. Então, o certificado é porque, assim, o curso, ele tinha uma grade curricular, como se fosse uma faculdade. Entendeu? Então, você tinha, inclusive, musicalização 1, 2, 3, 4. Treinamento rítmico 1, 2, 3, 4. Você tinha... dentro das aulas, propriamente como professor, você tinha todo um aparato ali de livros que você tinha que passar. Então vamos supor que você conseguiu terminar tudo aquilo, mais o repertório que o professor queria que você tocasse mais avançado, etc. Né? E você já terminou a musicalização, treinamento ritmo e tudo, aí você tinha a formação, digamos assim, né? E tu passava assim, então tinham etapas bem definidas, né? Exatamente. E tu tinha, tipo, bancas, assim? Tipo, como... Bancas, o que se via mais com as bancas era a própria música ao vivo, né? Então ali tava todo mundo vendo, os professores, todo mundo e tal. E ali o cara via se você tava tocando de verdade, estudando ou não, né? Então acho que era muito nesse sentido, assim.
mas o professor tinha um peso muito forte, né, para definir quem que ia se formar ou não. Né? No meu caso, o meu professor, inclusive, eu toco hoje com ele quando eu vou para BH, né, a gente voltou a ter, depois de mais de 10 anos, um contato, assim, né, de tocar junto e tal, e ele como baterista, eu como pianista, né, que é o Nelson Rosa, então, um grande baterista de Belo Horizonte. E na época, eu lembro que eu já tinha alcançado um repertório bem complexo, assim, de músicas, né, tava tocando o Air Report, tava tocando coisas de fusion bem avançadas, né? Isso com o quê? 17, 18 anos. Sim. Então, nessa idade... cronologia do jazz, assim, no sentido de, tipo, talvez um repertório mais jazz swing, dentro bebop, hard dentro das aulas, sim. Das práticas de conjunto, sim. Tinha um repertório nesse sentido. É bem legal. Eu acho que isso precisa, Perdiga, no sentido de, pro cara... Porque isso é uma coisa que eu tô aplicando no meu estudo hoje. No sentido de que, na minha visão, é importantíssimo pro cara que toca jazz hoje, por exemplo. Claro, eu ainda não sou um estudante avançado de jazz, é minha lógica hoje para abordar esse gênero, ou talvez esse método de fazer música. Hoje, me parece importantíssimo que eu aprenda temas de bebop e temas mais antigos para eu poder passar para o fusion. Me parece fundamental. Sim. Como tu vê esse processo? Precisa essa linearidade ou não? Ou o cara pode... Olha, eu acho que vale. Se você tem esse tempo, vamos dizer assim, né, para pegar uma questão cronológica, é interessante ao mesmo tempo que, se a gente pensar bem, a nossa escuta musical, ela não se dá cronologicamente. Ela se dá de um modo sincrético. Exato. Então a gente está ouvindo tudo ao mesmo tempo. Exato. Então a gente tem que conseguir internalizar o que a gente ouve, e eu acho que a partir disso você vai escolhendo o repertório, entendeu? De modo que pode ser uma coisa paralela à outra. Então, acho que não precisa ser uma coisa histórica. Eu vou começar estudando, sei lá, o jazz dos anos, sei lá, 40 e depois ir pra frente. Não necessariamente. Eu acho interessante você pegar, sim, né, temas antigos, mas isso pode estar ao lado de temas mais novos, etc, né? Claro, aí você vai pelo nível de complexidade. Então, acho que é mais importante do que a questão propriamente da época, entende? Uma coisa que eu faço muito assim de estudo, que eu acho interessante, que eu vejo que dá um resultado bom, é às vezes você pegar temas mais antigos, isso de qualquer gênero, jazz, ou choro, ou samba, ou bossa nova, etc, né? E você, mesmo que ele tenha uma harmonia mais simples, você tenta, né, replicar a questão melódica, etc, tal como ela já existia, mas ao mesmo tempo, por exemplo, trazendo uma harmonia que veio a ser mais usada tempos depois. Ou seja, você mesclar essas coisas, porque o nosso ouvido ele já não é tanto aquele ouvido que da época, entende? Não tem como a gente voltar na época e dizer, o meu ouvido é aquilo ali, então eu vou fazer exatamente o que tinha ali. Não, porque quando você for improvisar, você já está improvisando com o ouvido de alguém de hoje, de agora, etc, entendeu? Então, você vai trazer essa bagagem atual para um tema antigo. Então, isso vai naturalmente gerar uma nova variação, uma nova questão, até mesmo estética, né? Que não estava posta. Então, eu não acho que a questão é a imitação, entende? E eu acho que isso é um ponto fundamental no estudo do jazz, que eu vejo, inclusive, outras pessoas falando, que é um problema, né, dentro do estudo do jazz, que é o problema da repetição, entendeu? Então, assim, tem muita gente que vai muito para um lado, né? Eu tenho que tocar igualzinho, tal improvisador, eu tenho que ler todos os solos daquele cara específico, etc. É interessante você estudar outros improvisadores? Claro, né? Isso aí ninguém abre mão. Mas, ao mesmo tempo, a essência ali do jazz, né? Isso também vale para parte da música contemporânea experimental, de concerto e tal, né? Onde tem improviso também, existem partes de improviso nisso, em determinadas, né, músicas contemporâneas e tal, que é você, na verdade, quando você parte de um pensamento puramente imitativo, você já está indo contra a essência desses gêneros, né? Porque a essência dele não era a imitação propriamente, não é você imitar outro improvisador, é você improvisar. Sim. Então você, com a sua bagagem musical, etc., você vai improvisar e vai jogar ali em cima algo de si mesmo, né? Algo... Você vai pôr sobre aquele conteúdo objetivo algo da sua subjetividade. Sim. E isso vale para todas as artes, vamos dizer assim, mas claro que isso é ainda mais profundo num estilo de música improvisativo, como é o caso do jazz, do fusion, etc, né? Ou mesmo, né, da música experimental de concerto, na qual existe aí partes de improviso. Então,
a gente tem que trazer isso também, entende? Essa questão de eu vou estudar outras pessoas para eu crescer o meu vocabulário. Mas aonde que eu tô nesse meio? Essa é sempre uma questão limítrofe que é difícil, naturalmente, da pessoa determinar isso, entende? Mas eu acho que o principal, na verdade, é isso. Você estudar os outros e ir formando um vocabulário próprio, ao invés de simplesmente tornar isso uma questão imitativa. Já que existe uma subjetividade, né? Isso é muito claro para quem escuta. Inclusive, essa questão do moderno antigo, eu queria até recomendar para o pessoal observarem duas versões de um mesmo tema de jazz que para mim ilustra muito bem isso. Um jazz mais clássico de bebop, um tema chamado A Night in Tunisia, do Charlie Parker, e também a versão mais moderna agora, que é um fusion total, do Jesus Molina. Então, Jesus Molina, né? Então, quem quiser acompanhar esse pensamento do Perdiga em casa, ouvindo também, porque é muito importante para ilustrar, tá aí vocês vão conseguir ver dois temas de um tema antigo tocado sob uma ótica mais moderna, né? Exatamente. E inclusive eu queria complementar o gancho que eu estava puxando é o seguinte, porque existe uma subjetividade, né? Eu sinto, e eu estava conversando com a minha namorada esses dias, e eu toquei no seguinte ponto, né? Eu tô fazendo TCC agora na faculdade e eu queria estudar também sobre como cantores populares aprendem, justamente por conta dessa subjetividade, e às vezes é difícil de tu sistematizar o estudo. Sim. Né? Para ilustrar isso para ela, né, eu pensei assim, se eu fizesse uma voz assim, uma voz mais impostada, né? Né? A que te lembrava? Para ela foi na hora, né? Um cantor erudito, né? Um cantor de ópera. Eu perguntei muito bem, e qual é a voz, então, do cantor popular? Se a gente tá pensando em duas categorias, tem uma voz que claramente é de ópera. Tá. Né? Claro, generalizando, né? Mas qual seria a voz do cantor popular? Isso é muito interessante, né? Porque se a gente pega a voz de João Gilberto, da Bossa Nova, um clássico, né? Na época dele, para os padrões mesmo populares da época, era uma voz que era considerada feia, inadequada por muitos críticos, tal. Até a música Desafinado de João Gilberto tem um pouco dessa conotação, né? Então isso que me deixou mais curioso. E essa pergunta tem me intrigado justamente porque a gente tem em Pelotas, que é onde a gente está gravando esse podcast, uma universidade federal com um curso de música popular, certo? Que carrega esse nome forte, né? Como talvez a gente desenvolve um currículo e sistematiza essas subjetividades que são intrínsecas ao fazer musical popular. Tanto no jazz, como no samba, como no choro. Existem questões de linguagem, às vezes até o humor, por exemplo. Tu fazer uma citação engraçada no meio de uma improvisação, né? Como talvez a gente pode sistematizar esses conhecimentos na construção de um currículo? É uma reflexão para a gente pensar. Né? Legal. É um bom assunto. Uma questão bem interessante. Mas não deixa de ser complexo do ponto de vista do curso também, né? Porque cada gênero vai trazer uma subjetividade determinada. Exato. E, na verdade, não só o gênero específico, mas os cantores. Né? Então a questão da voz tem muito isso. Exato. E essa questão que você colocou, inclusive, se eu cantar dessa forma, vai me lembrar o quê? Né? Por outro lado, quando a gente pensa na própria ópera contemporânea, né, na ópera antiga tudo bem, a gente vai pensar sempre aquela voz impostada, mas na ópera contemporânea ela vai trazer um tanto de outros tipos de voz, né, inclusive a própria fala, né, o modo como o Schoenberg também começou, que é um outro tipo do Pierrot, etc. Então, assim, a gente tem muita coisa diferente vocalmente na ópera atual, assim como do século XX, né? E que quebra também esta definição de ópera ou canto lírico como canto impostado e a ópera como referente sempre a isso, né? Então a ópera contemporânea quebra essa questão. E é isso. E dentro da música popular, por outro lado, a gente tem também pessoas que trabalham com as duas coisas ou com pelo menos tipos de vozes completamente diferentes. Quando a gente ouve e estuda a obra, por exemplo, do Frank Zappa, a gente vê isso o tempo inteiro.
Então, o Zappa ele estava muito preocupado com a questão vocal no sentido de trabalhar várias possibilidades de voz. Tanto que ele usava também os músicos que ele contratava, vamos dizer assim, a maioria eram cantores. Então, eles tocavam piano, mas cantavam. Tocava guitarra, mas cantavam. Tocava trompa, mas cantavam. Ainda te e daí em abre uma diante. possibilidade Te abre grande, né? possibilidades diferentes. Então a gente vê desde os primeiros álbuns ali do Mothers of Invention e depois do Zappa solo, né, a carreira onde ele sai do Mothers of Invention e vai para algo ainda mais próprio, vamos dizer assim, né? A gente vê essa preocupação em fazer diferentes vocais em músicas distintas. Ou até voz falada, né? A voz um pouco mais impostada, voz em falsete o tempo inteiro, porque ele compunha muita música cômica, então ele tentava explorar essas outras coisas que a gente quase não vê hoje em dia sendo exploradas, pelo menos na música popular em geral, né? Então, ou seja, qual é a voz da música popular também? Não existe, porque quando a gente vai pegando todos esses compositores que aprofundam essa questão vocal, a gente vê toda essa diferença. Esses dias mesmo eu estava ouvindo algumas coisas da compositora brasileira Clarice Assad, né, que eu acho uma grande compositora, assim, que faz essa transição, inclusive, entre o erudito e o popular. Ela está neste meio, vamos dizer assim, que é muito interessante e que já foi explorado por outros também, como Egberto Gismonti, né, que também faz essa ponte. O próprio André Memari tem isso, né, transitar entre popular e erudito, que é uma questão que eu acho que é o futuro, assim, porque o músico ele não está mais em um campo só, e ele está isolado. Ele sempre está agora transitando, ele nasce já dentro dessa transição, né? Ninguém nasce nesses mundos separados. Então, só terminar sobre a Clarice Assad, ela faz isso muito bem, ou seja, ela consegue explorar vários nuances em termos de voz, porque ela é uma cantora muito boa. Então, dentro das composições dela, ela explora várias questões timbrísticas, de técnicas totalmente diferentes, que às vezes a gente nunca nem ouviu, assim, e explora isso de uma forma bem interessante, e já rompendo. Portanto, assim, essa questão será que é erudito, será que é popular, etc., né? Na verdade, não importa. Ela está explorando experimentalmente, vamos dizer assim, a voz, né? E isso aí já vai ultrapassando qualquer gênero. É bem interessante. Qual será que, então, é a utilidade desses termos hoje, né? Na contemporaneidade? Pois eu acredito que, assim, o que acontece nessa questão do gênero, tá? É que, do ponto de vista do mercado e do ponto de vista, vamos supor, da questão da produção musical, mais propriamente, você ainda precisa de estabelecer limites para que aquilo ali ou chegue a um público determinado, que goste mais mesmo de determinada coisa, ou para você fazer uma organização mesmo. Então, a nível organizacional, vamos dizer assim, você ainda precisa de algumas categorias, né? Sim. Então, eu noto isso. Por outro lado, do ponto de vista do compositor, isso aí meio que cai por terra. Por quê? Porque o compositor, mesmo o cara lá da música mais de concerto, erudita, não sei o quê, ele tá também dentro do mundo onde ele tá ouvindo jazz, ele tá ouvindo outras coisas. Sim. Então, quer dizer, o próprio ouvido dele e também muitas vezes a questão da capacidade criativa, ela tá trabalhando outras coisas, né? E aí ele que tá fazendo aquela escolha de assim, não, eu vou rejeitar isso e vou compor só isso. É uma escolha própria, ali, determinada sobre uma questão estética, tudo bem. Mas se ele de fato quisesse explorar a totalidade dele, e que eu aposto que está dentro dele de fato, ele teria que quebrar os gêneros. Exato. Entende? Que é o que alguns que eu já citei que fizeram. O Zappa fez isso, né? Então o Zappa tem músicas de orquestra lá totalmente da música de concerto contemporânea até música eletrônica, até música quase pop, até o fusion, jazz, etc. Ele tem tudo, né? Para mim é o compositor mais complexo do século XX, é ele. Nesse sentido, né? Ninguém explorou tanta coisa como ele. E eu acho que é é quase como um aviso pro futuro, sabe? Assim, olha, isso aqui, a partir de mim, isso aqui é possível. Fazer tudo isso aqui. É possível fazer, eu fiz. Né? Então por que os outros vão se limitar? Né? Infelizmente a gente vive uma época onde existe essa limitação, seja, né, no sentido mercadológico, seja no sentido assim, dos próprios compositores mesmo e tal, né? Mas eu acredito que assim, os grandes compositores eles sempre vão tender a ser mais vários, né? Eles nunca vão se limitar por uma coisa muito determinada e específica, entendeu? E isso também vale para os compositores de música de concerto, né?
que também, se a gente vê bem, por exemplo, o Shostakovich tem suíte de jazz. Sim. Né? O cara é um russo, tá compondo suíte de jazz. Gershwin, né? também tinha. Gershwin tá transitando entre isso, né? No Brasil, se a gente pegar compositores como eu já citei que o Egberto Gismonti, ele faz essa transição de um modo muito interessante. Ele usa Clube da Esquina nas composições, né? Usa tudo. Então o Gismonti ele tem obras muito perto ali voltadas para a questão do Vila Lobos, né? Ele tem um álbum inteiro sobre o Trenzinho Caipira, se eu não me engano, onde ele trabalha Vila Lobos, só que recompondo aquilo ali segundo uma ótica de sintetizadores, então uma coisa totalmente diferente, né? E vai passando da música de concerto até a música folclórica e vai se expressando dessa forma sem barreiras, né? Então, eu acho que isso traz muito mais riqueza do que a pessoa que fica só no mesmo gênero ali a vida inteira e tentando meio que quase ser assim uma caricatura de algo que já existiu, entende? Sim. Esse é o grande problema do compositor contemporâneo de todos os gêneros, na verdade. Né? É o cara, ao invés dele seguir a si mesmo e tentar ir rompendo essas barreiras, ele quer figurar-se como uma caricatura de algo que já existiu. Inclusive, dentro do jazz, eu acho que a gente tem um pouco disso, assim, de opiniões divergentes quanto a isso, né? Eu já vi, por exemplo, algumas críticas meio por cima, assim, mas do Barry Harris, por exemplo, ao desenvolvimento do Miles Davis, depois com jazz modal, né? Um cara um pouco mais tradicional, talvez, né? Mas uma coisa que ficou na minha cabeça também, porque como eu trabalho dando aula, né? Tu também e tal, e é nosso desafio também a construção de um currículo em música popular. O Centro Musical Batuta, onde a gente trabalha, tem esse desafio também de criar de abarcar todos esses gêneros, né? Querendo ou não, a gente tem esse desafio também de hierarquizar, né? O que é mais importante eu ensinar para o cara. No canto popular, por exemplo, a afinação ao timbre deve ser o meu primeiro foco. O que será que é mais importante? Mas um ponto em comum que eu acho e que tu falou várias vezes é o ouvido, né? Todo músico tem que ouvir. E eu sinto que não há muita sistematização de como ouvir. Porque quando a gente vai para uma aula de percepção auditiva, por exemplo, geralmente o que vai se tratar ali são intervalos. Se a gente for para a esfera de timbre, estudar intervalos já não melhora a minha capacidade de perceber e criar novos timbres, né? Isso já, se a gente pensar em algo mais direto, já é algo que eu não consigo diferenciar, né? Ou mesmo na questão de diferenciar notas dentro de um contexto, né? Eu tenho um solo de jazz lá e eu quero entender o que o cara tocou, simples assim, né? Isso é outra coisa, assim, como é que tu vê o papel da escuta? E eu vou falar também porque eu tô perguntando isso especificamente para ti. Uma vez tu falou uma coisa que me marcou e eu acho que tu não sabe que me marcou aquilo que tu falou. Eu tava comentando sobre ouvir música e tu falou, mais ou menos pelo que eu me lembro, que a cada ano tu escutava uma discografia. Uma discografia é muita música. Sim. Tu é um cara que tu escuta muita música. E qual é a importância do ouvir pra ti? Porque eu acho que tem muitos músicos que não compreendem muito bem como ouvir e nem a importância disso, sabe? É um ótimo tema. Eu acho que, assim, resumindo, né, que é uma questão muito longa, eu poderia ficar horas aqui só falando disso, mas a escuta, na verdade, ela é um princípio, vamos dizer assim. Ou seja, é um material musical propriamente, a questão concreta da música, é você escutar. Né? Então, e sempre tem em mente que aquilo vem antes de nós. Então, antes da gente existir, antes, né, da gente estar pensando em música, já existe algo musical, né, e do qual a gente tem que partir, vamos dizer assim. Então, para você, inclusive, saber assim, qual é o estado da questão, vamos dizer assim, você tem que ter esses predecessores. Quase que uma revisão bibliográfica. Exatamente. Então, na ciência, você tem qual o estado, ou na filosofia, qual o estado da questão. Né? Ou seja, eu não posso simplesmente vir aqui falar de, sei lá, do eterno retorno do Nietzsche, sem ter lido, pelo menos, o que alguns comentadores, né, já disseram sobre isso, etc., como se eu estivesse falando a primeira vez sobre isso. Não, muitas pessoas já falaram sobre isso. Então, qual o estado da questão nesse aspecto? Em música, é a mesma coisa. Você não tem acesso ao que as pessoas fizeram ou estão fazendo, você não sabe
o estado da questão, vamos supor, Sim. nesse aspecto, né? Então eu vejo a escuta como este processo, mas mais do que isso, eu vejo como algo ativo e não apenas passivo. Então a gente não pode só escutar aquilo ali, esquecer e tá, e tchau. Eu acho que tem que ter algo de ativo. Em qual sentido? Por exemplo, você ouviu, tá, um artista determinado, uma discografia, etc. A gente tem que conseguir lembrar daquilo ali e falar sobre aquilo ali. Ou seja, nós, né, somos músicos. Sim. Tá, então que timbres que ele está explorando mais ali? Né? Em termos harmônicos, o que ele está fazendo? Em termos melódicos, em termos de orquestração. Entende? É você ter uma escuta consciente da coisa. Você pode ter duas escutas também. Uma escuta mais... vamos ver aonde que essa música me leva em termos, né, mais intuitivos, Sensoriais. mais, entre aspas, irracionais, vamos dizer assim, sensoriais e tal, que é importante também. Mas uma outra escuta, né, que eu diria uma segunda escuta mais profunda, seria observando todos esses elementos musicais, né? E aí você ir fazendo como que um mapa na sua cabeça sobre esse artista, sobre aquilo que mais te marcou, ou um ponto que mais marcou na escuta. Por que aquele ponto mais marcou? Porque ele fez isso, isso, isso. Ele conseguiu fazer isso aqui de um modo que ninguém mais fez, ou aquilo ali é muito interessante por causa disso, 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 né? A gente conseguir detectar isso e, nesse sentido, trazer, aí sim, uma terceira coisa, trazer para dentro da nossa esfera musical, no sentido de, vamos supor, se você for um compositor, você pode aproveitar daquilo ali para alguma coisa, né? Se você for um arranjador também, ou se você for um instrumentista também, porque você pode beber naquele vocabulário ali e tentar trazer alguma coisa pro seu instrumento, né? Então, e se você mesmo não for um músico, você também consegue aproveitar dessas escutas como fazendo aquilo ali, ou melhor, percebendo ali dentro coisas que você não percebeu em outras músicas, né? Para isso, porém, obviamente você tem que ter o seguinte pensamento antes. Tá, eu vou sempre escutar artistas que vão me trazer coisas novas. Né? E isso eu acho que é o que falta muito, porque as pessoas assim, o cara vicia naquele gênero ali e fica a vida inteira dentro daquilo ali, né? Mas quando você faz isso, você não se deixa, vamos dizer assim, você não está deixando o desenvolvimento musical de escuta, etc., vir até você. Né? Exato. Nessa história do estado das coisas, por exemplo, eu vejo que um problema de alguns músicos, né, entra muito a questão do preconceito musical, às vezes, e isso é limitantíssimo, assim, né? Eu tava numa esfera de tocar rock alternativo britânico, né, cover de rock alternativo britânico, algumas coisas, né, rock indie, como alguns chamam também, né? E depois eu fui me aventurar no pagode, por exemplo. No pagode, eu pude ver uma sofisticação harmônica dos músicos que, por ouvir pouco, por não conhecer, eu não esperava. Claro. Ainda tem a questão da instrumentação no sentido de sopros, que é bem interessante no pagode. Também, e foi aonde eu pude tocar com músicos excelentes e músicos que inclusive vinham de uma cultura, alguns, né, alguns outros não, mas que vinham também de uma cultura informal e é muito de aprendizado informal. Sim. E para mim foi muito impressionante ver caras tocando coisas muito complexas através do aprendizado informal. E por isso também essa questão do ouvido. Porque uma coisa que eu vejo eu acho que tanto eu quanto tu entendemos o valor da escuta e como escutar, e para nós é um processo orgânico hoje. Quando a gente escuta qualquer coisa, a gente já está absorvendo, destrinchando em pequenas estruturas na nossa cabeça para que a gente compreenda aquele estilo, para que depois a gente possa empregar no nosso fazer, né? E eu vejo que isso é uma dificuldade imensa pra gente. Esse valor é difícil de ensinar, né? Tanto o valor quanto a prática mesmo, né? Como é que o cara escuta? Em muitos alunos eu percebo isso, assim. Eu sou professor de canto, né? E daí eu tenho um trecho, por exemplo, que eu sinto que o cara ali poderia melhorar a afinação. Sei lá, dó, ré, mi, ré, dó. Eu não fiz um dó, provavelmente. Quem tem ouvido absoluto aí vai me corrigir, né? Mas daí eu falo, olha, fulano, nós vamos tocar isso aqui. Imediatamente eu nem botei o dedo no piano para mostrar para ele como poderia ser aquela melodia. Ele já foi
tentar reproduzir quase que ao mesmo tempo. Uhum. Então eu percebo que, inclusive, é um hábito, né, do cara não ouvir. Sim. E claro, eu não tenho necessariamente muitas respostas para isso, assim, né? Passa muito por experimentação dentro de sala de aula. Mas isso é um ponto que eu percebi. E esse ponto da escuta, de sistematizar a escuta, de ensinar a ouvir, também poderia ser, inclusive, um constituinte dos currículos, por exemplo, de música popular, né? Esses dias até eu estava passando no Reels, né? E eu vi uma turma de percepção de treinamento auditivo 2 de alguma escola, era uma escola americana e tal. E era uma turma inteira reproduzindo um solo do Charlie Parker, assim, em tempo real. Provavelmente aquele foi o estudo dele esse semestre. Claro. Enquanto eu já fiz algum tempo de treinamento auditivo em outros lugares, e que eu fui aprendendo intervalos, eu fui aprendendo solfejo, mas o que eu consegui aprender de tirar solo dos caras, por exemplo, eu senti que me ajudou muito mais na hora de tirar o solo do que na faculdade, porque inclusive eu fiz isso um pouquinho antes de eu chegar ao grau de complexidade de conhecimento que eu precisaria para conseguir entender aqueles solos bem, né? Então eu acho que isso é um desafio. E tem sido um desafio principalmente porque agora esse menino aqui, esse moço, me chamou para tocar jazz com ele, né? Jazz que é um gênero que eu tô começando a tocar agora no trompete, como ele falou, né? Tenho estudado trompete no último ano, principalmente explorei o canto e música instrumental tem sido um desafio, né? Minha pergunta para ti, Thiago Perdigão, para onde eu vou com o meu estudo? O que eu tenho que priorizar agora no meu estudo? Que quero estudar jazz, quero tocar contigo. Temos show na quarta-feira 22, se eu não me engano, inclusive, no La Fusion. Estão todos convidados. Como é que eu posso otimizar o meu estudo, assim? Olha, uma das coisas a gente tinha falado que é a questão dos temas, né? E pegando temas que vão te trazer algo interessante, tanto no sentido melódico quanto harmônico. Então você pode, por exemplo, priorizar por intervalos, né, no caso do sopro. Né? Então isso é interessante. Uma coisa que eu sempre recomendo pro pessoal no jazz é você tocar os temas e iniciar pelo desenvolvimento do tema ou pela variação do tema como improviso, ou seja, não improvisar qualquer coisa. Meramente escalar, vamos dizer assim, ou de arpejos, né? Sim. Mas pensar muito motivicamente e não motivos arbitrários, mas motivos extraídos de dentro do tema. Não que isso, né, seja uma obrigação da pessoa fazer isso a vida inteira, mas como um meio de você partir de uma base mais sólida do que algo propriamente, vamos dizer assim, solto, né? Ou seja, criar qualquer motivo que não tem nada a ver com o tema e colocar ali dentro. Isso pode ser feito? Sim. Mas em termos de, pelo menos, um estudo inicial, eu acho bem interessante isso, entende? Você conseguir variar uma melodia que já existe, que é algo que já vem lá da música clássica. Né? Quando a gente pega Mozart, Beethoven, etc., todos eles compuseram o quê? Tema e variação. Sim. Né? Então, o que é o tema e variação? Você tem um tema, uma melodia principal, já harmonizada ali também e tal, e você, depois, nas variações, você desenvolve aquele tema de um modo que não era possível, obviamente, no tema puro ali, né? Vamos dizer assim, você vai expandindo aquilo ali de várias formas e tal. Então, acho que isso é interessante para o improvisador, né? Ele ter a capacidade de pegar um fragmento, ou uma melodia, ou um motivo, etc., e ir conseguindo transformar aquilo ali no tempo sem que se perca aquela essência, vamos dizer assim, né? Se a gente, inclusive, estuda muitos solistas e vai reparando neles e tal, você nota que aquilo que a gente chama de originalidade neles, na verdade, não era mais do que uma paródia de si mesmo, em termos, inclusive, motívicos. Né? Então, quando a gente, por exemplo, escuta, sei lá, Thelonious Monk, Thelonious, ele tem aquela cara ali do Thelonious, então é muito óbvio que é o Thelonious Solano. É verdade. Mas se você destrinchar aquilo ali, você vai ver, tá, ele usa muito aquele determinado motivo, né? Por exemplo, ele tem muito um ritmo tipo tacum, cum, tacum, cum, tacum, tacum, cum, tacum, né? Ele tem muito isso. É um motivo rítmico que ele escolheu, em cada música ele vai
variando as notas, etc. Claro, ele vai produzindo variações em cima disso. Né? Se você pega, por exemplo, Pastorius. Pastorius é um cara riquíssimo em termos de vocabulário, harmônico, melódico, etc. Né? Mas quando você escuta a obra dele inteira e vai comparando, você vai vendo que tem coisas muito similares motivicamente. Né? E aquilo que a gente tem como a cara do Pastorius no solo, muitas vezes é algo que provém desta, vamos dizer assim, paródia de si, em termos motívicos. Ou seja, ele trabalha muito esta paródia de si, que eu digo assim, é uma imitação de si mesmo, né? Só que expandida. Ou seja, ele tem aquilo como meio do vocabulário dele, né? E ele vai expandindo ou variando aquilo ao longo da obra, né? Por quê? Porque se o cara ele não tem isso, o que acontece? Ao mesmo tempo, ele não tem um vocabulário próprio, ele simplesmente está fazendo um tanto de coisa completamente diferente. Né? O Zappa, que eu citei aqui também, é um que ele consegue uma coisa muito ampla, mas ele tem uma base sólida, né? Algumas teses, inclusive, que vão estudar a harmonia do Zappa, mostram ali, por exemplo, ele usa muitas segundas, né? Segunda maior, segunda menor, né? Muito paralelismo. Né? Então tem muita coisa ali dentro que são quase que elementos motívicos, vamos dizer assim, sejam de tipo harmônico, melódico ou rítmico, que dão esta liga e mostram que aquele indivíduo ali ele tem aquela cara exatamente por isso, não é por mágica, né? É uma coisa definida. Deixa muito claro o que tu falou também sobre ouvir, porque assim, ó, pra te dizer que quando tu ouve Thelônios Solar, fica claro que é o Thelônios, isso significa que tu ouviu muito Thelônios, né? Isso, também. Certo? E tu conseguiu não só ouvir, mas ouvir, internalizar e compreender aquele som, né? E eu acho isso riquíssimo, sabe? Um dos momentos que eu mais fiquei orgulhoso, assim, de mim, foi que eu tava escutando rádio no carro com a mãe e falei, isso aí é Coltrane. Eu sabia. E não era um tema que eu conhecia, foi por ouvir, né? Claro. E eu acho que muitos músicos, quando começam a tocar, mas principalmente no universo instrumental, né? Que é o que eu mais estou explorando agora, eu percebo isso, assim... O cara vai pro material, o cara vai pra análise de músicas que ele não escuta. E eu não consigo entender como funciona isso. Como é que tu tá analisando um troço que tu não... Claro. Isso é engraçado. Não tem noção do que tá acontecendo aí. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Que é um tema, inclusive, que eu queria também falar contigo um pouquinho, que é a questão aproveitando esse gancho aí vamos dizer, do que é trabalhado também dentro da universidade, né? Essa citação sua da análise musical é algo que, né, a gente vê muito dentro da Universidade de Música, numa cadeira própria, para quem não conhece, que é a análise musical. Né? E aí, aproveitando esse gancho, como que você vê a problemática atual da integração entre as artes dentro da universidade e até fora dela? Que é um assunto que, inclusive, a gente estava falando mais cedo, né? Antes daqui, e que a gente vê como de suma importância, mas que nem sempre ele é realmente explorado dentro das universidades, embora se tenha meios para isso. Sim. Né? Como que você vê aí essa questão? Bom, eu acho que é uma problemática longa e me arriscando estar equivocado também, né, no conhecimento de algumas estruturas. O que eu percebo é que eu estudo no Centro de Artes, né? O Centro de Artes ele engloba vários cursos, como cinema, música, né? Teatro, dança. Não sei se algum desses cursos já se mudou. Isso acontece com frequência no UFPEL, de trocarem de prédio e tal, né? Mas enfim, de qualquer forma, as artes devem ser integradas. E o que eu percebo a gente tem uma integração que ocorre de maneira mais singular e espontânea, talvez, né? Ou de casos isolados, né? Dizendo, mais do que de projetos extensivos e projetos a longo prazo, né? Bom, primeiro a gente tem a questão de que, é claro, a estrutura, né? Para isso, às vezes não é tão forte no sentido de infraestrutura mesmo. Em alguns outros cursos do Brasil. Eu não acho que seja o caso de Pelotas. Porque a gente tem o estúdio, por exemplo, para quem não sabe, a gente tem o estúdio fonográfico no Campus 2, né? Em frente a Sorvesucos, para quem é pelotense. Né? E ali a gente tem um estúdio super preparado
para fazer uma série de coisas. Ali no estúdio daria para gravar uma orquestra inteira tranquilamente com o equipamento que tem hoje, né? Claro, a gente não conseguiria talvez a perfeição da gravação, mas teria condições para fazer uma trilha de filme, por exemplo, ou uma trilha de um curta, né? Eu diria que o principal problema, acredito ser falta de iniciativa hoje, falta de iniciativa integrativa. Porque a gente vê muitas iniciativas boas, isoladas para cada curso, né? A gente tem o grupo de choro do professor Rafael Veloso na universidade, que é sensacional. A gente teve agora algumas gravações também conduzidas pelo professor Leandro Maia. Mas justamente é isso, né? Eu acho que as soluções eu não sei, né? Eu consigo fazer o diagnóstico desse problema, que é projetos a longo prazo de construção dessa integração. Sim. Né? Interessante. Eu também vejo, né, isso como uma problemática no sentido de que a separação das artes na verdade, não aprimora as próprias artes. Porque Sim. em termos históricos, etc., a gente vê justamente que em vários momentos muita coisa esteve junta. Né, e que para você compreender uma arte determinada, você precisa de outras. Né? Por exemplo, como uma pessoa quer estudar música, mas sem ler literatura ou sem compreender poesia, por exemplo. Sendo que, né, você vai estudar ópera, você vai ter um libreto, né, no qual está ali algo teatral, poético, lírico, etc. E ela faz parte de um contexto histórico muito específico. Parte de um contexto histórico. Né? Por trás disso, você tem o quê? Questões estéticas filosóficas. Né? Então, qual que é a definição de tragédia? Qual que é a definição de comédia? Né? O que leva a pessoa a ter uma catarse perante a arte, etc. Isso vai voltar lá em Aristóteles, na poética, e dali em diante, né, você vai ter outros teóricos sobre isso. Então, assim, tudo isso está muito interligado. Né? Por exemplo, música e dança, né? São coisas... Não existe a dança propriamente sem a música, né? Até existe, né? Vamos dizer assim, mas não é o usual, né? 90% das vezes vai ter isso aí. Então... ou seja, né? Quando a gente desintegra tudo isso e finge, né, que tudo está muito separado, você não consegue o desenvolvimento pleno dos próprios artistas, né? Eu, dentro da própria FIPEL, já fiz, né? Trabalho com o pessoal do cinema, algumas trilhas, já fiz projeto com o pessoal da dança, compus, né, para o pessoal da dança. Já fiz coisa com a galera das artes plásticas também. E com teatro também. Eu escrevo, né, teatro também, então tem parcerias tanto em termos de texto quanto em termos de composição musical. Mas, assim, foram sempre esporádicas. E eu sempre senti falta justamente de uma institucionalização disso. Né? Não que a institucionalização necessariamente ela melhore as coisas, né? Porque às vezes também ela pode burocratizar os processos. Mas, por exemplo, você falou em termos de solução, que a gente não sabe uma solução, eu pelo menos proponho uma coisa, por exemplo, uma disciplina integrada. Isso né? seria ótimo. Uma disciplina onde você tenha pessoal da música, por exemplo, dança e teatro, onde uma das questões é produzir uma obra final onde você tem essa integração. Que ali você vai trabalhando justamente esta integração das artes a partir da perspectiva de cada arte específica e de cada criador artístico específico e de cada sujeito ali com a sua subjetividade, etc. Né? Então, é possível. Mas eu vejo que muitas vezes a universidade ela coloca esta questão de uma interseção das áreas como algo pronto no discurso, que é essa questão da multidisciplinariedade, mas na efetividade isso é muito pouco feito. Né? Inclusive, se a gente quer diversificar no sentido de, vamos supor, eu quero uma graduação numa área, quero um mestrado em outra e um doutorado em outra, você vai ter dificuldades depois para conseguir um emprego acadêmico dentro disso. Ou seja, na prática você tem, aliás, na teoria você tem um incentivo à multidisciplinariedade, mas na prática a burocracia te impede disso. Então eu acho que já é tempo de se rever isso e se dizer de uma vez por todas, ou a gente vai de fato para o lado da multidisciplinariedade e, portanto, na hora de ter os diplomas de formação, você destravar isso burocraticamente, ou você vai para o outro lado completo. Não,
o completo oposto, né? Ou seja, não, a gente só quer os puros especialistas em determinadas áreas e todos os seus diplomas têm que ser voltados para aquilo ali. Né? Porque senão as próximas pessoas ficam perdidas. Porque se o discurso é um e a prática é outra, o estudante ele vai para qual lado, né? Eu, inclusive, nos próprios cursos de música, que são vários no FPEL, isso já fica meio claro, porque entre os próprios cursos não há tanta integração, né? Entre música e licenciatura, entre os próprios bacharelados, porque a gente ainda tem essa separação meio estranha, como a gente comentou aqui antes, entre erudito e popular, né? Então, pois é, eu acho que a disciplina integrada é muito interessante. Projetos de extensão também seria muito importante, porque eu sinto que, por exemplo, um audiovisual, né, ele é físico, ele é muito palpável, e eu acho que isso é muito importante, é uma mídia muito importante para demonstrar o valor da faculdade, né? Às vezes as pesquisas em música, até as pesquisas nas sociais, elas têm uma relevância, uma importância, isso é óbvio, mas para o cidadão médio é muito mais difícil ele ir atrás de uma pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, do que ele consumir uma mídia, um audiovisual que ele viu de uma divulgação no Instagram, por exemplo, né? É mais tranquilo da gente transmitir esse conhecimento e demonstrar o valor da universidade para a sociedade. Claro, estou falando de uma forma um pouco de um senso comum, mas que eu percebo que acontece, né? Agora a gente teve essas gravações coordenadas pelo professor Leandro Maia, por exemplo, e o pessoal está consumindo. Hoje tocou lá na rádio da Federal, por exemplo, né? Tava até meu nome lá, que eu gravei um trompete, minha mãe falou hoje mais cedo. Então, eu acho que é isso. Tem essa outra esfera também do importante papel da integração, que não só da formação, mas de produzir mídias, de produzir arte, né, que mostre para a comunidade pelotense ou para o nosso estado a importância da universidade, de manter a universidade, de construir a universidade e de enfim, né, para que a gente tenha uma continuidade nesse projeto isso aí, acadêmico. muito bom. Então, Gui, a gente está chegando ao final. Agradecemos por todos aí que nos escutaram até esse momento aí do nosso diálogo e tudo mais. Agradeço muito a participação do Guilherme Casale e queria aí te pedir para essa finalização você dizer aí para o pessoal que está iniciando na música, dar alguma dica para eles, né? Para quem está iniciando, o que você diria, assim, depois de vários anos como músico, o que você acha que é importante aí dizer para quem está começando? Bom, pessoal, para quem está começando em música, para mim, o meu conselho é bem simples. Escute música fazendo nada mais. Pelo menos tenha essa experiência pelo menos uma vez na vida. Hoje em dia é muito comum a gente escutar música lavando louça, a gente andando no carro, ou a gente está andando de bicicleta, a gente está dirigindo. Tente escutar música alguma vez sentadinho no teu quarto com nenhum outro estímulo. Né? Geralmente quando a gente vê um quadro, a gente está focado em ver um quadro. Quando a gente está lendo um livro, a gente está focado em ler o livro, de preferência, né? Sim. E música é muito comum a gente deixar como uma ambiência, né? É importante que vocês tenham esse exercício de apreciação. Vocês vão descobrir coisas nas músicas que vocês gostam, que talvez vocês nunca tenham escutado antes por essa lacuna de atenção. Se eu puder dar uma dica, é essa. E vocês com certeza vão perceber o salto de desenvolvimento que vocês vão ter, principalmente para quem está buscando desenvolvimento na música instrumental, né? Fazendo essa atividade de escuta e apreciação ativa, atenta. Eu acho que é basicamente isso. Quero agradecer ao Thiago pelo convite, né? Meu primeiro podcast que eu estou participando, então estava um pouquinho ansioso, mas a experiência foi demais. Agradecer o Cosmos aí que nos recepcionou, né? E é isso aí. Legal, muito obrigado, Guilherme. E é isso, pessoal. Então, agradecemos muito aí a atenção de vocês e até o próximo. Até mais. Até mais.